capítulo 37, né? Vamos nomear aqui o capítulo 37 do livro Os Mensageiros, no santuário doméstico. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Esse, para mim, já é o primeiro momento, né? Já vimos falando isso no capítulo anterior. No livro Mecanismo da Mediunidade, olha o nome do livro. Não é nos domínios, é o mecanismo, onde ele fala muito das questões físicas da disciplina de física, tá? Da química, da mediunidade, de ondas eletromagnéticas, ele vai a fundo. E ele fala sobre indução. Ele tem um capítulo lá que é a indução. Ou seja, a indução seria o que pode levar, um motor, uma força que te leva a alguma coisa. Entendeu? Induzir. Eu vou induzir aquela pessoa a isso. Eu vou induzir aquele grupo, aquela família, aquela empresa, enfim. E ele diz no livro assim, que o maior, mais poderoso núcleo indutor que ele conhece na Terra é o lar. Mecanismo da mediunidade. Um dia nós vamos chegar lá e vamos estudar. Então o seu lar é a força indutora mais poderosa que ele conhece na Terra. Então olha só como é importante esse item aqui que ele está falando, né? Ele fala assim, repetindo a última frase, sem a bênção do lar, ainda que o homem tenha desenvolvido-se tudo, nunca haverá felicidade verdadeira. E é por onde a gente está caminhando, né? Uma tecnologia imensa, mas o lar está ficando de lado. Nós vamos ter que voltar nesses conceitos, né? Em termos de vivência. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui, por falta de termos analógicos. Ó. Então, eles, no mundo espiritual, terminaram lá também de participar do culto doméstico. Olha aí, tomaram uma refeição leve. Em oficinas como esta, ou seja, o lar da Dona Isabel, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Quer dizer que tem lar que não dá para preservar a pureza das substâncias alimentícias. Contamina outras energias. Isso. O Chico tem uma passagem que ele entrou numa residência e que tinha em cima da mesa assim como chama lá, onde põe a fruta, uma fruteira e as bananas. Ele falou, nossa, que bananas lindas. O Emmanuel falou, não coma. Se você comer, você vai ter uma indisposição intestinal severíssima. Elas estavam carregadas de fluidos negativos. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Tá vendo? Agora, a gente não tem o Emmanuel, né? Então a gente sai comendo. E aí... Então o alimento está carregado de fluidos. Por isso que quem cozinha... Sábado, né? Lá na casa tem muito amor. Vixe. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Olha que bacana. É fluídica a coisa, né? Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Vai vendo que a casa é diferenciada. Daqui a pouco nós vamos encontrar uma situação fortíssima em relação a isso. A casa é diferenciada.
E, enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. Então, eles foram ali dentro da casa, mas no jardim ali, né? As flores veludosas recendiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Olha que situação. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente colheu um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia. Quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E aí nós estamos já entrando no segundo ponto. E ele virá até aqui? Interrogou o Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites, que é o encontro dos encarnados com os desencarnados. Com a maioria de irmãos encarnados, a maioria, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas, pessoa que comeu muito, a pessoa que está com muito medo, a pessoa ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas, então é a minoria, mas é bastante, que com mais ou menos precisão estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. O que vocês entenderam dessa situação aí, essas informações que o André Luiz trouxe do pequeno fenômeno ali? Tem muita coisa para tirar dali. Também. E a flor? O que aconteceu com a flor? Por que a flor na matéria murchou? Tirou o duplo dela, né? Espiritual. Tirou o duplo. Estavam ali aguardando a visita do, né? Essa senhora é encarnada ou desencarnada? Ela estava com quem? Filha. Uma filha. No mundo espiritual. Como que pode ser isso? Porque o marido dela está aqui, ela vai encontrar com o marido? Será que morreram as duas? Ou será que ela falou filha é um tratamento carinhoso? Você vê como é interessante? Mas é filha, é criança. Está no mundo espiritual. Não, eles são desencarnados. Você vê que ela está aguardando a esposa. Ó. Servidor em nosso lar. Que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Ele que vai. Ela é desencarnada. É servidora do nosso lar. Mora em nosso lar. Ela faz a consideração importante aqui, né, Ju? Que não é para qualquer um isso. Você tem que desprender, você tem que ter lucidez para chegar lá e reconhecer a pessoa. Reconhecer. Porque muita gente
durante o sono, quando você desperta, né, você fala, nossa, parece que eu vi fulano, parece que eu vi ciclano. Mas isso é porque você voltou para o seu escafandro físico e aí a memória sua material esconde aquilo que você vivenciou. Foi muito mais do que você realmente ali se recorda. Né? Às vezes até não é permitido que você recorde. O mundo espiritual bom age fluidicamente, através de ação magnética, para que você, ao acordar, não se recorde daquilo. E você é um espírito imortal e você viveu lá. Às vezes é um encontro, né? Não tem função você recordar. É o encontro, é o momento. Mas não. Às vezes tem coisa que a gente não precisa lembrar. Mas às vezes, Ana, o encontro não é só para isso. É um encontro sentimental. Você não precisa lembrar depois. Vai vir assim na sua cabeça assim, eu sonhei com fulana, meu ex-marido, minha ex-esposa, meu filho, ou meu irmão, ou até meu pai. Uma coisa assim meio embaçada, você se recorda, parece que ele estava aqui, não sei, foi estranho. O que importa é o que você viveu lá. Aquilo você não recorda. Mas não recorda na matéria física. Você viveu, porque você não é matéria física, você é espírito. Você é espírito. E é isso que importa. Até nós termos condições de, né, vivenciar aquilo e recordarmos. Deve ter suas razões. É que ontem a gente está estudando na quarta-feira esse mês o perispírito e o corpo e o duplo etérico. E a evolução em dois mundos, o livro Emmanuel, o livro Medicina da Alma, do Jeff Gleber. Então, é um pouquinho mais puxado, mas a gente precisa estudar esses assuntos também. São necessários. Não, mas... Serão 5 quartas-feiras que nós vamos estudar. Começou ontem. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino, em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. É isso mesmo. É interessante aqui nessa fala que a gente estudou numa dessas sextas-feiras aqui, dos ventos, né? Da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então o vento não é uma coisa assim também muito aleatória, né? Todavia é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. Olha aí, uma terceira colocação. É a diferença dos veículos de manifestação. É o que nós estamos estudando na quarta-feira. Esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. Boa comparação ele vai dar agora, presta atenção. As criaturas terrestres, é um oceano de oxigênio, tá? As criaturas terrestres são elementos pesados, nós, encarnados, que se movimentam no fundo desse oceano de oxigênio. Enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constitui. Então é o perispírito e o corpo físico. Aí uma
mais um exemplo dado comparativamente para a gente entender, e ele explicou o porquê disso. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, outro conhecimento aí, ó, algumas monstruosas, formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção, ali na casa, olha lá, para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Então, imagina, o tempo mudou. Estava um ventinho, começou lá e havia chuva. Começou uma ventania forte. Aí ele começou a ver esses irmãos, uma correria ali. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Veja, lembram-se que o André, o Vicente e o Aniceto, eles transcorreram desde o nosso lar, pararam lá no posto de socorro, ficaram lá um dia, pernoitaram, cumpriram uma distância significativa. Quer dizer, esses irmãos estão aqui, ó, grudadinho aqui, a nós encarnados. Desencarnaram e estão até agora por ali. Vagabundos da sombra, ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações. Eles eram assim antes de morrer. Apenas continuaram. Ainda não fazem. Opa, peraí, tem que mudar, alguma coisa está acontecendo. Não deu tempo, ainda não tiveram condições, não foi capaz de receberem ajuda ainda adequada. Então eles estão aqui, na dimensão da crosta. Esses é aqueles que às vezes vão reencarnar. O doutor Inácio fala assim, às vezes vão reencarnar sem ter ido para o mundo espiritual. Você entendeu, né? Eles estão, claro, no mundo espiritual. Mas que mundo espiritual que é esse? Que estão com toda... O perispírito deles é pastoso. Por isso que dá essa impressão de escurecimento. É um perispírito pastoso. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Tá vendo? Mesma coisa, o sentimento deles. Buscam de preferência, ó, as casas de diversão noturna. Por que não for na igreja se esconder? No centro espírita? Onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não se lhes torna acessível, essas casas, esses lugares, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Ou seja, quando ele está dizendo que é a residência aberta, é aberta fisicamente, a porta aberta, a janela aberta. Não é aberta espiritualmente falando, não é isso que ele quer dizer. Não, é a casa aberta. Aqui é a casa, porque para eles a porta fechada é porta fechada. Vamos ler o final. Para eles a matéria do plano
ainda apresenta a mesma densidade característica, ou seja, ele vai bater com o nariz na porta. E até por ele pensar assim, ele bate mesmo. Se tiver calor, fecha tudo. Ele bate mesmo o nariz na porta. Embora ele seja um espírito desencarnado e a porta é aqui deste mundo. Ele bate o nariz e não entra. Você vê que lá no nosso lar ele toca a campainha. Quando ele vai fazer uma visita, ele toca a campainha. Quando ele vai no Bosque das Águas, ele paga o ingresso. Então essas coisas assim, também elas estão permeando os nossos estudos. Né? No sentido assim, poxa, então quer dizer que só porque eu sou desencarnado eu posso entrar em qualquer lugar? Não. Quero agora o que ele vai acrescentar. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou o Aniceto. Observem como eles se inclinam para cá, ou seja, aqui para a casa da Dona Isabel, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Aí eu grifei agora. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Ou seja, não estamos falando de fumacinha. É física. É fluido eletromagnético. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, ou algo místico. Ou até, fugindo dessa questão mística, não é só para o ensinamento do Evangelho, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Lembra que eu falei semana passada? Vou repetir. Espírita que não faz evangelho no lar, senta aqui, depois nós vamos conversar. Está perdendo, ó. Você está perdendo. Lembra que eu falei? Você não quer defesa para sua casa? Você está respondendo, não quero, não faço evangelho. Não quero. Eu quero. Eu quero. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. É claro que aí a gente pode discutir. Não é só porque fez evangelho no lar que já está tudo garantido. Todas as vidraças, tudo blindex, tudo... Não, calma lá. Tem que ver a convivência. Daí a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. É o último aí. Isidoro e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Então quer dizer que ela dormiu e encontrou o marido. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza da sua presença. Sorria contente ao lado do esposo. Olha que coisa. Tá vendo, Anitta? Coisa linda. Anitta, tá morrendo de guerra? Via-nos a todos. Não, às vezes já aconteceu, ué. Não, eu acho. Eu creio que sim. Via-nos a todos. Cumprimentava-se-nos amável. Quer dizer, lembra que eu falei? Não basta você dormir e desprender. Tem que ter a lucidez da coisa. Ela está lúcida. Ela despertou e falou, meu bem, tal. Você, quem que é? A André, você é Vicente. Como aqui, como se ela estivesse no plano encarnado. Essa lucidez é que é complicado você reter do lado de lá. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas
e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Porque eles estão lá na casa. Então eles vão cuidar dos espíritos, das crianças que também estão dormindo, né? Mas que por serem crianças, normalmente eles ficam mais retidos, né? Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Ó, legal. Falou para o espírito. Aproveite que seu corpo está dormindo. Deixe os meninos conosco. Vá tranquilo. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? O que você entende? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se tem o sono dos justos, tem o sono dos não justos. Tem o sono daquele que o dia inteiro maquinou, aquele que tentou levar uma criança, aquele vai dormir, ele vai para onde? Às vezes ele vai ser viciado como espírito, no mundo espiritual, porque ele não conseguiu o êxito na campanha dele, ele vai apanhar da facção do lado de lá, ou ele vai ficar perturbado, ou ele vai ser uma série de coisas. Então é o sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então você vê que ela, depois que o marido faleceu, ela permanece ali, fiel a ele. Mas permanece fiel por quê? Porque a religião falou para ficar fiel? Não, porque ela o ama. Não é a religião que está prendendo ela. Não, mas ela ama. Tanto que ela se desprende e foi lá namorar ele, noivar. É recíproco. Então é o amor. Agora, significa que todo marido que falece ou toda esposa que falece e você é espírita, você tem que ficar quietinho? Você não pode reconstruir uma vida afetiva? Depende da pessoa. Tem que haver respeito, desde que seja uma coisa muito, como sempre foi anteriormente, não tem problema nenhum, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Agora, não haverá isso naturalmente. Se aquele que fica se internece, quer encontrar, é o grande amor, não só da vida física, mas que seja da vida espiritual. Amor, natural, não precisa forçar nada, não é a religião que vai dizer, não é o vizinho, não é a filha, não é o marido, né? É natural. Isso que é bonito, né? É um amor mesmo. Então, ela ficava ali na luta com os filhos, você vê que é uma luta. Luta financeira, luta com o menino. E vai ser uma luta grande. Ele é quantos anos? Então ele vai crescer. Ela vai ser uma luta sem a presença do marido. Porque sempre assim, a gente tem aquela ideia de que a presença do homem no lar, ela tem essa importância de ajudar a regular esses equilíbrios, essas divisões de tarefas. Mas no caso ela não tem. Então ela acredita nesse amor que vai aguardar. Isso eu estou falando aqui, viu, gente? Quem fique à vontade para discordar, para também dar outra opinião. Então para ela isso é um amor. A própria criação que ela tem ali com os filhos, né? Você acha que ela vai acordar e não vai recordar talvez desse passeio? Provável. Não com tal clareza, talvez. Mas você não viu que quando eles entraram na casa dela, ela percebeu? Embora ela tenha 1/20 de evidência, ela vê a 20ª parte do que é fato. Lembra das 20 lajotas aqui que eu falei? Ela só vê uma, as outras 19 ela não vê. Então, quer dizer, ela também recebe, embora talvez não fosse necessário, mas ela recebe esse banho de
de manhã, quando ela acorda, ela fala, nossa, estive com meu amado. Ixi, ela é pau para toda a obra durante o dia. Venha o que vier. Venha o que vier. Né? Porque se Deus é amor, se Deus é bondade, por que isso não é válido? Uma mulher que está se dedicando aqui e tal. No caso, ela está encontrando um marido, mas podia ser outra situação, né? Podia encontrar uma mãe, um irmão, ou o mentor dela que recolhesse e falasse, olha, continue firme. Né? Você está numa luta, nós estamos vendo, mas você sente a nossa presença dentro do lar, não sente? Pois estamos lá. Continue. No caso é o amado, né? Então há essa, vamos dizer, diversidade de estímulos que os espíritos merecem, porque estão fazendo. Não vem de graça. É uma construção. Né? Merece. Simplesmente merece.